Julgamento sobre o golpe se inicia esta semana. E como ficam as outras histórias sobre as joias e as vacinas? Começa agora JBR News. O julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados por tentativa de golpe de Estado no país vai começar amanhã, terça-feira, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Há uma expectativa ali de que todos os ministros da primeira turma acatem a denúncia feita pelo procurador Paulo Gonet, ou seja, que o julgamento se inicie por unanimidade. A partir do acatamento da denúncia, Bolsonaro e os demais envolvidos nesse aí que é chamado o núcleo duro da tentativa de golpe passarão a ser réus. Há ali dentro do Ministério Público, entre alguns procuradores, há uma impressão de que a gravidade da tentativa de golpe e a robustez da denúncia feita por Paulo Gonet vá, de alguma forma, ofuscar os demais inquéritos nos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro também responde, que são aqueles inquéritos, é sempre bom a gente lembrar, que tratam da falsificação de um certificado de vacina e da venda de joias, de presentes que Bolsonaro recebeu como chefe de Estado. Alguns ali no Ministério Público até avaliam que talvez Bolsonaro possa até não vir a ser condenado desses demais inquéritos. Mas uma tendência ali que prevalece no Ministério Público é de que esses outros inquéritos, na verdade, poderão servir para reforçar argumentações dos ministros do Supremo no caso do julgamento da tentativa de golpe. O que enfraquece os demais inquéritos, além do fato de que a tentativa de golpe ser uma coisa sem dúvida nenhuma, bem mais grave? No caso da venda das joias, houve uma mudança no entendimento do Tribunal de Contas da União a respeito da propriedade desse tipo de presentes. Até então, o Tribunal de Contas da União tinha um acórdão que dizia que os chefes de Estado, os presidentes da República, só poderiam ficar com aqueles presentes que fossem considerados itens personalíssimos, ou seja, roupas, camisas, algum tipo de alimento, de bebida, etc. Esses seriam itens personalíssimos que eles poderiam ficar. Esses outros itens caros, como, por exemplo, relógios, joias, etc., não, eles passariam a integrar o patrimônio da União. Só que mais recentemente o Tribunal de Contas da União mudou esse entendimento. A partir de um entendimento do ministro Jorge Oliveira, que foi o ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma nova interpretação de que não há legislação específica com relação a esses casos, a esses presentes que os chefes de estados ganham e que, não havendo legislação específica, eles poderiam ficar com os presentes. Essa decisão do TCU, ela foi tomada a partir de uma decisão a respeito de um presente que ganhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um relógio Cartier do tipo Santos, que é uma homenagem ao criador do relógio de pulso e também do avião Santos Dumont. Esse relógio é um relógio aí avaliado em torno de 60 mil reais, e aí houve ali uma decisão de que Lula poderia ficar com esse relógio. Ora, se esses relógios passam a pertencer às pessoas, por que elas não poderiam vender esses relógios? Esse é um entendimento.
Mas aí existe alguns procuradores que avaliam o seguinte, que uma coisa é você ficar com o relógio, outra coisa é você pegar e vender esses bens. E vender esses bens ainda utilizando o aparelho de Estado para fazer isso. Ao vender as joias Bolsonaro, serviu-se do aparelho de Estado e de funcionários desse aparelho de Estado para fazer isso, como o tenente-coronel Mauro Cid, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Lorena Cid, e até um ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Então, ao utilizar-se do aparelho de Estado para fazer essas vendas, isso teria agravado a situação. No caso da falsificação dos certificados de vacina, Bolsonaro diz que ele não teria pedido isso, que isso teria sido feito pelo Mauro Cid, porque o Mauro Cid, enfim, quis fazer. Foi falsificar certificado de vacina para ele e para a mulher dele, e aí falsificou também o certificado de vacina de Bolsonaro. Agora, aí nesse caso, o que acontece? Ao largar Mauro Cid à própria sorte, foi assim que Bolsonaro criou as condições para que Mauro Cid fizesse a delação de todos os casos, inclusive do caso do golpe. Então, as avaliações que se fazem é que aí esses outros casos da vacina e das joias, embora casos aí menores, casos subsidiários, casos onde pode existir determinadas discussões a respeito da responsabilidade, acabam talvez agravando o caso do golpe, porque mostram uma natureza autoritária de Bolsonaro, uma visão do Estado que ultrapassa os limites impostos pela democracia. Quer dizer, se Bolsonaro imaginava que poderia fazer essas coisas sendo presidente dentro do Estado democrático de direito, imagine-se o que ele poderia vir a fazer no caso se fosse um sucesso a tentativa de golpe de Estado e a instalação de um regime autoritário no país. Enfim, são questões colocadas nesse momento em que o julgamento se inicia. O julgamento do golpe está marcado para se iniciar na terça-feira pela manhã, no Supremo Tribunal Federal, e a gente vai estar acompanhando tudo, sempre para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.